Então, semana passada a gente começou essa série de mensagens sobre as bem-aventuranças, né? Que é basicamente o início do capítulo 5 de Mateus, né? A partir do verso 1. E semana passada o pastor Carlos falou sobre os pobres de espírito e sobre aqueles que choram, né? Então, bem-aventurados os mansos, os pobres de espírito e bem-aventurados os que choram. E na ocasião, o pastor Carlos ele falou sobre a importância, né, de nós sermos bem-aventurados, a importância de nós sermos essas pessoas pobres de espírito, né, que são pessoas que são humildes diante do Senhor. E também da importância de nós chorarmos diante do Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas tristezas, pelas nossas angústias, né, nós começarmos a ter corações quebrantados na presença do Senhor. E esse sermão do monte, né, que a gente fala, que é o sermão do monte, porque Jesus sobe o monte e começa a fazer o seu sermão, e ele começa justamente com essas bem-aventuranças, é bem famoso, né? Eu acho que qualquer pessoa que conhece um pouquinho de Bíblia, que já leu um pouquinho da Bíblia, que já foi em alguma igreja, já ouviu alguma coisa das bem-aventuranças. E essa coleção de características que Jesus foi falando ali, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, são características da vida cristã. O Dr. Lloyd características aqui. E ele ensina que se espera que essas características estejam no nosso modo de viver, do crente, do cristão atual. E também a gente pode observar que nas bem-aventuranças, a gente tem uma espécie de uma escadinha que vai subindo. Então a gente começa, né? Ninguém consegue chegar no segundo degrau sem passar pelo primeiro. Então, para mim poder chorar pelos meus pecados, para mim ter um coração quebrantado, eu primeiro preciso ser pobre de espírito. Se eu quero ser manso, eu primeiro preciso aprender a ser pobre de espírito, a chorar pelos meus pecados, e aí sim eu vou conseguir alcançar a mansidão. Então é uma escadinha que a gente vai subindo, que a gente vai aumentando os degraus e buscando, né, estar mais próximos e mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. E o termo bem-aventurado, acho que o pastor Carlos já falou na semana passada, mas eu vou recapitular aqui, ele significa feliz na sua essência, muito feliz, né? Mas essa felicidade não é aquela felicidade passageira, não é aquela felicidade que a gente, quando ganha alguma coisa, quando a gente compra alguma coisa, né, que a gente vai numa loja, compra alguma coisa que a gente está querendo muito, ou chega aquela encomenda na frente de casa, né, que a gente comprou na internet, de repente toca a campainha lá, o entregador com aquele pacote, a gente fica super feliz com aquilo ali, a gente abre, a gente testa, a gente vê se está tudo certo. E a gente fica super empolgado. A bem-aventurança ela não é esse tipo de felicidade. Ela não é efêmera. Ela não vem de repente e depois vai embora. A felicidade da bem-aventurança ela está muito mais relacionada a algo que é interno, que é constante, que é derivado de coisas que não são externas. O termo no grego é makarios, né? E ele está muito ligado a gente viver uma vida que agrada a Deus. Né? Bem-aventurado é mais ou menos a pessoa que tem felicidade porque alcançou graça diante de Deus. Porque Deus olhou para ela e achou graça. E a gente vive numa geração que às vezes não consegue entender esse conceito. A gente vive em tempos que as pessoas não conseguem mais distinguir o que é um estado de espírito do que é uma felicidade, do que é um sentimento passageiro. Então as pessoas hoje em dia elas estão... nós estamos, de certa forma, né, todos um pouco viciados em endorfina. Né? Nós estamos sempre procurando comprar, correr, conquistar, ganhar, chamar... nós precisamos estar sempre festando, precisamos estar sempre para frente, para cima, porque senão nós sentimos que a nossa vida está vazia. E o chamado que nós temos aqui, de Jesus, é para um modo de viver.
não é mais baseado em alguma coisa especial que vai acontecer. Não é baseado em alguma coisa que eu vou ficar esperando e aí quando acontecer, aí sim eu vou ser feliz. Não, o chamado de Jesus é para que nós tenhamos um modo de vida que nós vamos ser agraciados por Ele e isso vai nos trazer uma felicidade no coração. Uma felicidade que não pode ser roubada, uma felicidade que não pode ser tirada de nós. Isso não significa que nós também não vamos ter os nossos momentos tristes. Isso não significa que o crente não vai ter momentos tristes, que não vai ter problemas. Não significa que o crente não vai ter dias de desânimo. Não é nada disso. Mas quando nós temos uma vida bem-aventurada, quando nós temos uma vida feliz diante do Senhor, essa é a maior coisa que nós temos na nossa vida. Essa felicidade não pode ser retirada de nós. Então nós vamos ter momentos de desânimo, nós vamos ter momentos de tristeza, nós vamos ter momentos de angústia, nós vamos ter momentos de luto, nós vamos ter momentos que parece que a nossa vida foi tirar o nosso chão. Mas não é por isso que nós vamos nos desesperar. Porque a paz do Senhor está conosco. Porque a alegria do Senhor está conosco. E é isso que Jesus nos ensina, o caminho para a verdadeira felicidade. E aí a gente entra numa questão muito da dualidade da vida cristã, uma coisa muito diferente na vida cristã, porque ao mesmo tempo que Jesus nos dá os passos, Jesus nos dá o caminho, Jesus nos dá as etapas, Jesus nos dá as características para nós sermos felizes, ao mesmo tempo nós sabemos que nós não podemos sozinhos alcançar essas características. Não é por esforço, não é mérito, mas é por buscarmos a presença do Senhor. É o Senhor Jesus que pode transformar os nossos corações. É o Senhor Jesus que pode nos fazer mansos. É o Senhor Jesus que pode nos fazer pobres de espírito. Porque essas características, elas são totalmente contraculturais. Totalmente contra a nossa própria carne. O texto diz, bem-aventurado é o que tem sede de justiça, mas nós não queremos justiça, nós queremos vingança muitas vezes. O texto diz, bem-aventurado é o pobre de espírito, mas nós muitas vezes somos soberbos, somos altivos, somos arrogantes, prepotentes, briguentos. Nós queremos a nossa vontade a todo custo. Como se nós fôssemos o personagem principal da história. E todos os outros que estão ao redor são apenas figurantes, são apenas personagens secundários, que estão aqui somente para me ajudar ou para me prejudicar. E aí quando a gente começa a olhar para as bem-aventuranças, a gente começa a ver que o outro é importante. Que a minha relação com o outro é importante. Vou baixar o volume aqui que está tocando. Então, o outro começa a se tornar importante. Porque a verdade do Evangelho é diferente da nossa realidade, da nossa verdade. Nós vivemos o aqui, o agora, ou nós planejamos para daqui a X anos, daqui a tantos anos fazer alguma coisa, ou conquistar alguma coisa. Mas a grande maravilha do Evangelho é que o reino de Deus já começou. Jesus, ele vem e inaugura esse reino. Ele começa esse reino. Só que esse reino ainda não é completo. Jesus inaugurou o reino que ele vai ser completado somente na sua vinda, quando Jesus voltar, que nós cantamos aqui nessa noite, né? Sobre a volta de Jesus. E ao vivermos as verdades das bem-aventuranças, nós antecipamos algumas coisas desse reino. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que as bem-aventuranças são as credenciais do súdito do reino de Jesus. Ou seja, se sabe que alguém é do reino através das características das bem-aventuranças. Ninguém vai poder participar do reino se não for manso, se não for humilde, se não tiver sede de justiça. Ninguém vai poder participar do reino de Jesus.
E é por isso que quando a gente olha para as bem-aventuranças, às vezes a gente tem alguma dificuldade de interpretar, né? Porque tem coisas ali que, poxa, mas não está acontecendo assim. Mas é porque tem coisas que nas bem-aventuranças são concretizadas agora, e tem coisas que vão ser concretizadas somente quando o reino for completo. Quando esse reino que Jesus veio e inaugurou vai ser completo na sua volta. Então, nesse momento é que várias partes das bem-aventuranças, várias promessas das bem-aventuranças vão ser completadas na nossa vida. Então Jesus diz assim, bem-aventurados é o que tem sede de justiça, porque serão saciados. Mas quando nós vivemos em um mundo rodeado de injustiças, como que a nossa sede de justiça vai ser saciada se nós vivemos num mundo rodeado de injustiça? Então essa promessa ela é cumprida quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, nós temos a certeza de que não vai mais haver injustiça, não vai mais haver dor, não vai mais haver problemas, porque Jesus vai ser o nosso Senhor e o Senhor de todo o mundo. E aí ele promete terra, né? Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque eles herdarão a terra. Mas que terra é essa? Eu já tenho meu cantinho, eu já tenho minha terra. Ou será que eu vou ganhar mais terra? Não, Jesus está falando da terra do porvir, do novo céu e da nova terra. É isso que ele está falando. Mas isso não deve nos impedir de hoje começarmos a buscar isso, buscar essas coisas. Por quê? Porque nós, como súditos desse reino do porvir, nós precisamos hoje começar a viver como esses súditos, como esses participantes do reino do Senhor. Até que seja total, até que seja tudo completo, até que o Senhor volte e tudo seja completo. E aí sim, tudo vai ser melhor do que hoje. E aí nós vamos analisar nessa noite esses dois versículos que a gente leu. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse texto aqui vem bem difícil de interpretar, porque se a gente olha em outras traduções, não é manso que tem aqui, é humilde, né? Então, quem está com a NVI aí, com a NVT ou a NTLH, vai ver que está escrito humilde. Isso acontece porque a palavra no grego que está ali, ela pode ser tanto traduzida como humilde ou como manso, né? Outras possíveis traduções seria gentil, seria gentil, bondoso, amável. E eu não acredito que Jesus está só repetindo aqui, porque na semana passada o pastor Carlos falou sobre humildade. O pobre de espírito, ele é uma característica do humilde. Então eu acredito que o verso 3, lá quando ele fala do pobre de espírito, ele fala um pouco mais da relação do homem com Deus. E aqui no verso 5 que a gente está olhando hoje, né, está falando do manso, é uma relação mais entre os irmãos, um com o outro. Até porque as outras traduções possíveis daquela palavrinha ali, amável, bondoso, gentil, são coisas que a gente usa nas nossas relações. A gente diz, olha, essa pessoa ela é muito gentil, essa pessoa ela é muito bondosa. Então Jesus diz assim, bem-aventurados os mansos. A gente primeiro precisa entender o que é manso aqui. E aí a gente vai então descobrir que manso e humilde nesse texto aqui fica bem parecido. A gente não pode pensar que manso são as pessoas que são calmas, porque senão teriam pessoas que nascem mansas já, né? Aí seria fácil, né? Aí você já nasceu manso, já nasceu calminho, tem aquela pessoa que já nasce, parece que já tomou um suquinho de maracujina, né? Na mamadeira já tinha era suquinho de maracujina lá. Por quê? Porque ele é calminho, o cara não se incomoda com nada, né? Pode cair o mundo ao redor dele, ele está lá, tranquilão, ele não se incomoda, pode provocar, ele não se irrita, mas não é isso que é ser manso. Senão seria mais fácil para algumas pessoas e mais difícil para outras. Até porque o manso aqui não é uma característica de nascimento, não é uma característica genética, né? Manso também não é ser fraco, né? Às vezes a gente pensa que a pessoa que é fraca, ela é mansa automaticamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai ver homens mansos na Bíblia que enfrentaram prisões, que foram açoitados, que foram chicoteados, que passaram por todo tipo de coisa e enfrentaram de cabeça erguida. Por quê? Porque ser manso não é ser fraco,
não é ser fujão. Ser manso também não é ter cara de paisagem, né? Aquela pessoa que por fora tu olha assim, o cara tá um poste, mas por dentro o cara tá pronto para explodir. Às vezes por fora, mas ele tá tão tranquilo, né? Mas se der mais uma cutucadinha, olha, vai explodir. Então ter cara de paisagem, fazer de conta que nada está acontecendo também não é ser manso. A pessoa mansa, ela é submissa a Deus. A pessoa mansa, ela aceita aquilo que Deus tem para ela. E aí que a coisa começa a ficar complicada, né? Porque às vezes a gente não quer aquilo que Deus quer para nós. A pessoa mansa é aquela pessoa que Deus diz o seguinte, olha, vai carregar isso aqui. Aí a pessoa pega e carrega. O não manso é aquele que Deus diz o seguinte, olha, você vai carregar isso aqui. E aí ele começa a dar coisa para cima, ele começa a espernear, ele começa a jogar as coisas para cima, ele começa a tentar se livrar daquilo. O manso, ele aceita a vontade de Deus. Mesmo que no primeiro momento isso não pareça justo ou não pareça bom. É como aquilo que Paulo falou, saber viver contente em toda e qualquer situação. Quando Paulo fala, todas as coisas posso naquele que me fortalece, é isso que ele está falando. É sobre mansidão. Ele pode suportar todas as coisas naquele que é o seu provedor, naquele que é o seu sustentador, que é o Senhor Jesus. O termo que é usado aqui para manso, ele é muito utilizado para se referir a animais domesticados. Olha que coisa, né? Parece meio ofensivo, né? Tipo, nossa, Deus está me chamando de cavalo domado, é isso? Mas é mais ou menos isso. Se nós pensarmos que um cavalo chucro... Quem tem cavalo aqui? Alguém tem cavalo? Não tem? O pai... A Samuca cutucou o Cleiton. Não é se ele é um cavalo, não é isso que eu estou falando, tá? É se alguém tem cavalo. Mas quando eles têm um cavalo que eles dizem que é um cavalo chucro, esse cavalo ele não serve para muita coisa. Ele serve para assustar as pessoas só. Porque tu vai tentar botar uma carga para ele carregar, ele não carrega. Tu vai tentar montar em cima dele, tu não vai conseguir montar. Ele vai te jogar para cima. Então, o cavalo chucro, ele não serve para nada. Agora, um cavalo domesticado, ele serve para muita coisa. E assim temos que ser nós em relação a Deus. Nós temos que deixar Deus nos amansar. Deixar Deus tirar do nosso coração tudo aquilo que nós achamos que é certo, aquilo que nós achamos que é a nossa verdade. Deixar Deus tirar do nosso coração tudo aquilo que nos atrapalha de fazer a obra. Deixar Deus transformar os nossos corações. Ser manso diante do Senhor. Manso é aquele que tem domínio próprio. Não é facilmente provocado e não se inflama facilmente. A gente tem que olhar nesse momento para Jesus. Jesus estava sendo açoitado, Jesus estava sendo judiado, Jesus ia para uma cruz. E os soldados cuspiam na cara dele, ridicularizavam ele. Daqui ó, o rei dos judeus. E pegavam as vestes deles e rasgavam. E sorteavam entre eles para ver quem ia ficar. E aí no momento daquela angústia, daquele sofrimento, onde Jesus era tripudiado no seu sofrimento, ele olha para aqueles homens e a oração dele é: Senhor, perdoa-os, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus era a essência da mansidão. Jesus, ele era manso. Ele mesmo falou: sede meus imitadores, eu sou manso e humilde. Jesus falou isso. O manso, ele não reivindica os seus direitos, mas ele está disposto, às vezes, a sofrer prejuízo, se isso for melhor. E Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 6. O manso reconhece diante dos homens aquilo que ele reconhece diante de Deus. Nós temos às vezes muita facilidade em reconhecer diante de Deus aquilo que nós somos. Então nós oramos: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, me perdoa. Mas quando uma outra pessoa vem e aponta alguma falha, alguma coisa que a gente está fazendo de errado, a gente fica igual aquele gato, né? Levanta assim, levanta aquele pelo nas costas, tu já sabe que o gato está pronto para atacar. Esse às vezes somos nós somos assim. Então, as pessoas às vezes nos apontam: olha, tu está sendo relapso, tu está esquecendo alguma coisa, ou não está legal, ou tu está em pecado. E a primeira coisa não é reconhecer, a primeira coisa é revidar, é atacar, é rebater. Esse não é o manso.
O manso reconhece diante dos homens aquilo que ele é. Assim como ele reflete, assim como ele também reconhece diante de Deus. E às vezes a gente ouve isso e para nós já é um choque. Ouvir essas coisas. Porque daí nós começamos a olhar, poxa, de manso eu não tenho nada, né? Ou tenho muito pouco. E isso também foi um choque para o judeu naquela época. De Jesus. Porque os judeus esperavam o Messias que iria levá-los ao topo do poderio militar novamente. E tem muito crente hoje assim também, né? Que ele quer impor o reino à força. Ele quer ganhar o reino à força, com violência. Se precisar, militarmente, espalhar o reino. E aí Jesus quebra esse paradigma. Jesus quebra isso aí na cabeça do judeu e deve quebrar isso também na nossa cabeça hoje. E aí, Mateus faz questão de colocar as bem-aventuranças logo no início, né? Nós estamos no capítulo 5 de Mateus. Então ele narrou o nascimento de Jesus, o início do ministério. O primeiro discurso importante de Jesus, ele coloca, é o Sermão do Monte. Já para realmente acabar com qualquer pensamento que o judeu tivesse de que Jesus era um líder militar, era um líder político. Não, Jesus veio implantar um reino. E a primeira coisa que Jesus faz ao querer implantar um reino é trazer os seus súditos. É conquistar os seus súditos. Em um primeiro momento, às vezes você pode ouvir eu falar essas coisas e pensar assim, poxa, é injusto sofrer de graça. É injusto sofrer sem retribuir. Como que a gente vai sofrer e não vai retribuir? E aí quando esse pensamento rodear a nossa cabeça, ou se você está pensando nisso nessa hora, lembre-se dos homens da Bíblia. Abraão tinha muitos bens, tinha muitos servos, muito gado. Abraão era um muito rico. E ele vivia junto com o seu, naquela época eles eram nômades, né? Estavam caminhando, mas quem o acompanhava era o seu sobrinho, Ló. E Ló também tinha muitos bens, muito gado, era muito rico também. E começou a ter problema entre os servos de Jó e de Ló e de Abraão. E aí, então eles decidiram cada um tomar um caminho. O que Abraão fez? Abraão deixou Ló escolher. Abraão, como mais velho, poderia ter todo o direito de dizer, não, eu vou escolher para onde eu vou e tu vai para o outro lado. Não, ele deixou Ló escolher. Porque ele tinha essa característica da mansidão. E Ló escolheu as melhores terras e Abraão foi morar nos carvalhais. Nós podemos olhar também para Davi. Davi já havia sido ungido rei. Davi já sabia que iria substituir Saul. E mesmo assim ele suportou todo tipo de injustiça de Saul. Porque ele sabia que no tempo certo Deus iria fazer aquilo que tinha que ser feito. Já falamos aqui do nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus também sofreu todo tipo de injustiça. Ele era o sem pecado e foi condenado como o pior dos criminosos. Mas ele não amaldiçoou seus acusadores. Pelo contrário, ele os abençoou. A gente pode olhar para Paulo. Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, está preso. Ele já sabia que ia morrer. No final da carta ele diz, olha, eu estou sendo oferecido por libação. Ele estava preso numa cela romana. A cela romana não é um quarto de hotel. A cela romana era fria, úmida. As pessoas morriam lá de doenças. E Paulo estava lá. E no final ele não reclama. Ele não diz assim, Timóteo, foi injusto o que aconteceu comigo. Eu vim aqui para pregar a palavra e Deus me abandonou. Ele não falou isso. Pelo contrário, ele pegou e disse, Timóteo, eu completei a carreira. Eu guardei a fé. E agora a coroa da justiça está me esperando. A alegria, Paulo demonstra mansidão aqui. Estevão também, né? Estevão foi apedrejado. Estevão estava pregando Jesus para os judeus. E de repente os judeus se inflamam contra ele. O arrastam para fora da cidade. E começam a apedrejá-lo. E deixam ele lá para morrer. E a oração dele é, Senhor, não os imputa esse pecado. Mansidão.
Mansidão ao seu nível extremo. Eu tenho certeza que se fosse eu, no que eles iam começar a botar a mão em mim, eu já ia virar no ninja. Eu já ia começar, Deus vai matar vocês tudo. Vocês ficavam com medo, né? Mas Estevão não foi assim. Estevão, ele era manso. Homens que eram ao mesmo tempo corajosos, firmes, que não negavam a Jesus, não negavam as suas convicções, mas ao mesmo tempo eram mansos. Que não revidavam o mal com o mal, mas revidavam o mal com o bem. Autocontrole, domínio próprio. Bem diferente de Pedro, né? Quando Jesus foi ser preso, o que ele fez? Ele tira uma espada e corta a orelha do soldado. E ele já pensou, é agora que nós vamos fazer a revolução armada de Jesus. E aí Jesus manda ele guardar a espada, cura o soldado. A diferença. Bem diferente também do mesmo Pedro. Quando eles estão lá reunidos em Jerusalém, no cenáculo, aguardando a descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem sobre eles, e eles começam a falar línguas estranhas, e começam a falar, e as pessoas chegam assim, vocês estão bêbados essa hora da manhã? Isso era uma acusação séria naquela época. E Pedro, ao invés de se inflamar, agora a gente já vê um Pedro transformado. E Pedro, ao invés de se inflamar, ele disse, não, olha só, o que está acontecendo aqui é aquilo que estava profetizado. Os jovens sonharão, profetizarão. E aí, agora a gente já não é mais aquele Pedro inflamado, sem controle, lá quando Jesus foi preso. Agora é um Pedro transformado. Um Pedro que agora, ao invés de revidar, ele prega. Ele fala do amor de Jesus. E 3.000 pessoas se convertem nesse discurso do Pedro. Esses exemplos diferentes mostram como a mansidão não é algo inato. Não é algo que nasce com a gente, não é genético, não é característica de criação, não é porque o meu pai criou assim, ou criou assado. Nós vemos aqui homens diferentes, em tempos diferentes, sendo mansos, com criações diferentes. Pedro, a gente vê o exemplo de Pedro no momento que ele não tinha nada de mansidão ainda, depois Pedro com mansidão. Você lê as cartas de Pedro lá, a primeira, segunda, terceira Pedro, são cartas cheias de amor. Aquele Pedro lá que corta a orelha não existia mais. Porque o Senhor Jesus havia transformado ele, o Espírito Santo havia transformado ele. Então, para a gente fechar essa primeira definição, observar que manso tem muito a ver com o relacionamento com o próximo. Porque é o próximo que nos inflama. É o próximo que muitas vezes nos tira do autocontrole. E é por isso que manso e humilde aqui tanto faz. Então, se você lê na sua Bíblia aí que é humilde, está certo. Se você lê que é manso, está certo também. E o manso irá receber a sua recompensa. O versículo termina assim, porque herdarão a terra. Novamente, essa expressão se encaixa na mesma verdade do reino. Que terra é essa? Né? Ao mesmo tempo que nós já somos herdeiros de tudo que existe, porque nós somos filhos do Deus que é dono de tudo, então nós já somos herdeiros dessa terra. Só que nós só vamos receber aquilo que o Senhor quiser nos dar. Mas também nos é prometida uma terra vindoura, uma terra que ainda está por vir. Então, para a gente ir agora para o segundo versículo ali, né? Vamos recapitular. Manso não são pessoas calmas. Mansidão não é um atributo que a gente recebe quando a gente nasce. Manso é aquele que é submisso à vontade de Deus, que tem autocontrole e tem domínio próprio. Está disposto a sofrer dano e não fica reivindicando seus direitos. O manso é herdeiro dessa terra e da terra do porvir. Amém? Amém? Tudo certo até aqui? Podemos continuar? Deixa eu pegar uma aguinha aqui, peraí. Esse copo é grande, quase engole a nossa cara inteira. Quase cabe a gente dentro do copo. Então vamos lá, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tem uma música do Titãs bem antiga, né, que diz, você tem sede de quê? Você tem fome de quê?
Né? Eles fazem essa pergunta. E eles mesmos respondem, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, arte e balé. Não sei por que escolheu balé, mas eles falam que é balé também. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ter sede e fome de justiça, não de balé ou arte. Pode gostar de balé e arte também, não tem problema, mas a nossa sede, aquilo que move o nosso ser, aquilo que nos faz sair do lugar que nós estamos, tem que ser essa sede de justiça. E esse mundo que a gente vive, as pessoas vivem com sede. As pessoas estão sempre com sede, elas estão sempre atrás de alguma coisa. Nas redes sociais mesmo, meu Deus, é tanta loucura. As pessoas fazem qualquer coisa por um like, cara. Eu assim, nossa, cara, os caras fizeram um negócio aqui só para ganhar uma curtidinha. Só para ganhar uma curtida. Eles fazem cada coisa. É uma sede, uma necessidade de buscar, né? De estar sempre querendo algo novo. As pessoas não sabem o que elas querem. E dentro da igreja, infelizmente, tem muita gente assim também. As pessoas estão dentro da igreja, estão diante da fonte de água infinita, que é Jesus, mas elas estão sempre atrás de alguma coisa que elas não conseguem alcançar. E aí elas ficam atrás de bênção, elas ficam atrás de experiências, elas ficam atrás de coisas novas, elas têm que, aqui não está bom, tem que ir lá onde tem o profeta X, e ele vai profetizar, e eu vou ganhar, e aí eu vou receber, e parece o Chaves quando fica empolgado, né? Isás, e ele vai, e as pessoas nunca chegam, elas nunca conseguem alcançar aquilo, porque quem sacia essa sede é só Jesus. Porque elas estão tendo sede e fome de coisas erradas. E elas vão atrás de falsos mestres, tentando viver de momento especial em momento especial, só que uma hora elas têm que ir para casa. E aí dentro de casa como é que é? Daí dentro de casa não tem graça, porque não tem nada acontecendo de especial. A não ser lá em casa sempre tem coisa especial acontecendo. Quando você estiver meio entediado, vai lá em casa um pouquinho. Passa uma tarde lá comigo que bastante coisa para ver lá em casa. Mas o primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui, Jesus não está falando da justiça humana. Porque a justiça humana ela é falha. A justiça humana ela é embebida em vingança. Ela não é a justiça divina. Muitas vezes nós achamos que a justiça foi feita quando o malfeitor, ou aquele que provocou o prejuízo, ele é tão prejudicado quanto aquele que ele prejudicou. Na nossa mente, isso é justiça. Porque a nossa justiça é assim, a nossa justiça é falha. É a justiça humana, ela é necessária, Nós temos que ter justiça. Temos que ter sistemas de justiça no Brasil, no mundo. Qualquer país que quiser existir tem que ter algum sistema judiciário que vá punir aqueles que fazem mal, né? Isso é justo também, não é errado. Mas a sede de justiça que Deus está falando aqui não é essa. Porque essa justiça ela vai falhar. Ela vai prender o inocente, ela não vai punir o culpado. Muitas vezes ela vai dar uma pena muito branda, às vezes uma pena muito pesada. Então essa justiça não é a justiça que Jesus está falando aqui. Ter sede de justiça, Jesus está se referindo à justiça divina. A justiça bíblica. E na Bíblia nós vamos ver 3 tipos de justiça. Nós temos a primeira justiça, que é a justiça legal, que John Stott chama assim, justiça legal, que diante de Deus, todos nós já somos culpados. Todos nós já nascemos culpados, praticamente, né? Aquilo que Davi fala, concebido em pecado. Ou seja, desde o meu nascimento, eu já venho cometendo pecados. Então, diante de Deus, todos nós somos culpados. Nós vamos comparecer no dia do tribunal lá e vai aparecer que nós somos culpados. Porque nós pecamos por obras, por palavras, por omissão, por mentira, por qualquer coisa. Às vezes só o fato de nós estarmos parados, respirando, nós já estamos pecando. O nosso pensamento peca. E a única forma de nós nos livrarmos desse juízo é através do sacrifício de Cristo. É somente a obra que Deus fez por nós, é essa que nos livra desse juízo. E esse é um dos tipos de justiça que nós devemos ter sede. Nós devemos ter sede de sermos justificados por Jesus. De sermos feitos agora santos, não por nossos méritos. Não porque nós achamos que somos bonzinhos, ou porque nós damos o dízimo, ajudamos os pobres, e agora
nós somos perfeitos. Não, não é isso. Nós temos que ter sede dessa justiça legal, que é a justiça que Cristo conquistou para nós, na sua cruz. O outro tipo de justiça que nós precisamos ter sede é aquilo que o John Stott vai chamar de justiça moral. Quando Cristo transforma as nossas vidas, quando Cristo nos dá um novo coração, e agora o velho homem, ele fica para trás, aquilo que o apóstolo Paulo fala, deixando para trás as coisas que para trás ficaram. Olho para frente, para o alvo, prossigo. É isso que Paulo está falando. Quando nós agora temos esse novo homem, nós temos que ter sede de sermos pessoas melhores. Nós temos que ter sede de santidade. Nós temos que ter sede de estarmos de bem com Deus. A justiça moral é o desejo de estar bem com Deus. É o desejo de ter uma vida sem pecado. É o desejo de ter uma vida que o pecado não vai nos afastar de Deus. É o desejo de ser livre do desejo de pecar. Paulo demonstra isso bem em Romanos 7, quando ele vai falar que existe duas leis dentro dele, uma que opera na sua mente e a outra que opera na sua carne. E ele vai dizer, olha, eu queria muito fazer isso, mas eu não consigo, porque eu também sou escravo ao mesmo tempo da carne. Paulo expressa ali um desejo ardente de não pecar mais. Um desejo ardente de se livrar desse homem carnal. Ele diz, olha, quem vai me livrar dessa carne? Quem vai me livrar dessa carne? E esse é um ponto muito importante. Se você está dormindo até agora e não prestou atenção em nada, e não entendeu nada que eu falei até agora, pensa pelo menos nisso. Que nós precisamos voltar a nos incomodarmos com os nossos pecados. Os nossos pecados têm que nos incomodar. A gente gosta de analisar o pecado dos outros, mas a gente tem que começar a analisar os nossos. Fazer aquilo que Paulo fala, olha, eu queria fazer coisas boas, mas eu não estou conseguindo. De olhar para nós mesmos e entender que nós somos pecadores, e isso não é desculpa para, deixa assim mesmo. Não, nós não podemos viver dessa forma. Nós temos que ter essa sede, é isso que Jesus está falando, olha, sede de justiça. Você tem que ter sede de ser justificado. Tem que ter sede de querer ser melhor, de querer buscar mais, de fazer mais, de fazer melhor. Isso tem que estar assim, quando a gente está com a boca cheia d'água para comer, que a gente está louco para comer alguma coisa, a gente tem que estar assim em relação a uma vida de santidade. Nós precisamos urgentemente parar e reavaliar. Porque nós temos vivido os dias um atrás do outro, todos atropelados. E a gente não para mais para como que nós estamos vivendo. Para pensar um pouquinho da forma como a gente está vivendo. E o terceiro tipo de justiça é a justiça social. Nós precisamos também ter sede de uma sociedade mais justa. O cristão precisa ter sede de não se conformar com as injustiças que acontecem no nosso tempo. Nós precisamos desejar, ter sede de uma sociedade sem roubo, sem corrupção, sem falso testemunho, sem desonestidade. Nós temos que ter sede de uma sociedade assim. A gente viu ao longo das... Quando a gente estuda um pouquinho a história, a gente vê os crentes envolvidos em questões sociais. A gente vai ver John Wesley lutando contra a escravidão. A gente vai ver o Dr. Martin Luther King lutando contra a segregação racial nos Estados Unidos. E tantos outros que a gente podia falar aqui. Os apóstolos que, quando houve fome em Jerusalém, eles se reuniram e foram cuidar dos famintos. Foram sustentar aqueles que estavam precisando. E aí a promessa para quem tem essa sede é que nós vamos ser saciados. Já aconteceu de chegar na rua, às vezes, né? Ou quem faz esporte, praticar algum esporte, e aí tu chega às vezes com aquela sede, tu toma aquele copão d'água. Ufa, passou.
Essa é a promessa de Jesus para nós. Que nós vamos ser saciados nessa nossa sede. Claro que a gente volta para aquela questão, que o reino já começou, mas ainda nem tudo está perfeito. Então, tem coisas que nós vamos ser saciados aqui. Tem situações que nós vamos ver de justiça que nós vamos poder aproveitar aqui. Nós já fomos justificados por Jesus. Nós já podemos viver como justos. Nós já podemos entender que agora nós já somos um povo que foi santificado, que foi justificado pelo Senhor. Isso nós já recebemos de graça quando Jesus morreu numa cruz por nós. Mas infelizmente nós vamos ter que lutar contra o pecado todos os dias. O pecado ainda continua habitando em nós. Essa carne continua aqui funcionando, querendo fazer aquilo que não deveria fazer. Tentando sempre fazer aquilo que eu não quero fazer. Mas nós não podemos desistir. Jesus está falando, olha, tenha sede, tenha fome, e aí você vai ser saciado. E aí esse saciar, tanto esse quanto aquele da justiça social, vai acontecer quando Jesus voltar. E aí não vai ter mais pecado. E aí não vai ter mais dor. E aí não vai ter mais injustiça. E aí nós vamos ver uma sociedade santa, justa, regida pelo nosso Senhor. Amém? Então, nós não podemos deixar que o fato de nós não vermos tudo completo agora, tudo perfeito agora, nós não podemos pensar assim, deixa assim mesmo. Não, nós temos que ter sede e fome hoje. Desejo de sermos melhor para o Senhor hoje. Amém, querido? Acho que eu corri um pouquinho demais, mas eu queria pedir você ficar de pé, vamos orar. O pessoal do louvor quiser chegar aqui.